Bom, o programa Nonato Soares Entrevista, nesse momento, trazendo as coisas boas do ano de 2014, o início de 2015, e como esse programa tem o dever de trazer os bons políticos, os bons empresários, os bons cantores que trouxemos durante esse ano, finalizamos praticamente um ano com um balanço positivo, moralidade, ética e transparência e eficiência na gestão. Por isso o programa conversa com o deputado estadual Márcio Miranda, que é o atual presidente da Alepa e que está aí, portanto, para ser conduzido para mais um mandato. Presidente, satisfação em tê-lo aqui no programa e vamos falar um pouquinho da nossa região, do nosso Pará. A honra é minha. Eu quero, Nonato, inclusive, aproveitar esse momento para cumprimentar todo o povo do Nordeste. E eu tenho recebido notícias da presença do seu programa cada vez mais distante, chegando a várias regiões do estado. Parabenizar você. Deputado, hoje você está praticamente concluindo o mandato e já começando outro. Mas os desafios na Alepa, como deputado é uma coisa, agora como presidente de um parlamento é outra. A sua experiência para o estado, para a nossa região, como é que foi? Olha, o parlamento ele é misto, né? Ele é diferente. Lá nós temos deputados de 18 partidos diferentes, portanto, representam segmentos diferentes, ideologias diferentes, grupos políticos diferentes, ou seja, há uma pluralidade de ideias. A maioria, a minoria, a governistas, a oposição, situação. Então, é uma miscelânea. Conviver com todos esses diferentes é um exercício enorme para os 41 deputados, que às vezes vêm de um determinado segmento com uma ideia formada e essa ideia lá às vezes é desconstruída ou modificada ou alterada pelo comportamento e pela ideia dos outros. Então o parlamento é parlar, é dialogar, é conversar. E é no meio de toda essa diversidade, que eu diria, é que a gente consegue o consenso para muita coisa. Então, estou muito feliz de poder terminar esses 2 anos como presidente do parlamento, presidente de um poder no nosso estado. Isso é uma honraria muito grande e, é claro, a gente fica se policiando o tempo todo no sentido de construir o melhor, de fazer o melhor e de trazer sempre aquela condição de abrir a porta dos parlamentos ouvindo todos. E foi assim nesses 2 anos. Deputado, assim, como um bom legislador, e a Alepa ela faz leis, ela fiscaliza as leis. Quais foram assim, os principais pontos que o Pará conseguiu alavancar na sua gestão? Principais projetos aprovados que eu já tenho hoje como governador, tem realmente que agradecer pelo parlamento ter lhe dado essa ferramenta. Olha, são muitos. Veja bem, tudo o que acontece de legislação no Tribunal de Justiça vai para nós. No governo do Estado vai para nós. No Tribunal de Contas do Estado, Ministério Público, Defensoria. Então são muitas leis que passam por nós e são melhoradas. Agora, recente, nós aprovamos a autonomia da Defensoria Pública. A Defensoria Pública agora vai ser um órgão independente. Algo muito importante para os defensores, que vão ter gerência própria dos seus recursos e vão administrar seus funcionários, seu patrimônio e toda a sua gestão de trabalho. Isso é importante, porque tira aquela eventual condição de estar atrelada ao Poder Executivo ou ao Legislativo. Demos autonomia. Aprovamos agora, recente, para o Judiciário, para juízes e promotores, o auxílio moradia. O que é isso? É uma verba para que o juiz e o promotor possam morar ou se instalar na cidade. Eles tinham uma dificuldade enorme porque eles tinham que ir para a cidade, uma cidade distante no interior do estado, e não tinha onde ficar acomodado. Com esse recurso, tanto o juiz como o promotor vai ter uma condição de alugar um imóvel e dar qualidade e atender melhor a comunidade. Então, a lei agora da taxa, que pega as hidrelétricas, grandes hidrelétricas, que têm ao longo do tempo usado a água do Pará, transforma em energia, essa energia desce lá em Fortaleza, São Paulo ou Minas Gerais e nada, literalmente nada, fica para o Pará. E eles dizem que gastaram bilhões no Pará. Só que o paraense não vê nada disso. Com esta lei, nós vamos
criar o cadastro e o Pará vai arrecadar 40, 50 milhões que volta de benefício e é uma lei que vai ficar para as futuras gerações. Então são leis importantes que os parlamentares debatem, discutem e aprovam. Os planos de carga e carreira de vários segmentos da sociedade, da educação, do Detran, da Defensoria, enfim, nós estamos lidando com todo tipo de problema e nós juntamos as ideias da situação da oposição e trabalhamos para que aquela lei ela seja aperfeiçoada. Agora, recente, CPIs, abrimos várias CPIs do Detran, da milícia agora, do esporte. Então, claro que CPI não interessa a ninguém. Ao governo, alguns órgãos do governo, alguns membros da sociedade, eles não querem, não é bom CPI. Mas para o parlamento que tem ali a leitura da sociedade, nós temos que fazer sim alguma CPI para poder chegar no interior desse problema e dar sugestões. Então agora estamos com esse da milícia. A milícia é onde acontecem crimes que possam ser praticados por alguém à margem da lei ou até mesmo por membros da lei ou até por policiais que possam ter cometido assassinatos de pessoas e que são bandidos ou são marginais ou que são pessoas que estão na ilegalidade, mas não compete a ninguém tirar a vida do outro porque ele estava na legalidade. Um erro não corrige o outro. Então agora no recesso o parlamento está com essa CPI. Deputado, sabemos que Belém sofre hoje um problema caótico. Vocês têm uma visão de Estado e a capital hoje não suporta mais 2.000 caminhões por dia, ônibus, carretas. O Porto de Pernambuco hoje seria a solução. É a sua próxima bandeira para a próxima legislatura? A gente vem brigando, divulgando, atraindo parceiros há 8 anos, 9 anos, por aí. E agora, nesse mandato, eu dei a minha primeira entrevista falando sobre isso, que é o nosso foco principal. Eu tinha 2 grandes focos no macro, o Hospital Regional de Castanhal e esse porto. O porto é uma realidade a ser construída. Para minha felicidade, quando eu anunciei, logo após a minha eleição, que vai ser a minha principal bandeira para o Nordeste, o governador deu uma entrevista na semana seguinte, também pautando o porto como um trabalho principal para ele aqui no Nordeste. Então, vão se somar aí o esforço nosso, da presidência do Parlamento, com o esforço do governador Jatene e do governo do Estado. Eu não tenho dúvida que esse porto será a grande redenção econômica da nossa região, a saída por água para Castanhal e toda essa região, e aquilo que tu tocaste no início. Mais de 2.000 caminhões dia entram em Belém para buscar mercadoria e vão até a ponta de Belém, lá no porto, na água. Tem que cruzar toda a cidade. E tudo que vem do Amazonas, por água, desce em Belém para ir para o resto do Brasil. Passa a descer aqui nesse porto. Então é a ideia que nós abraçamos, o governador abraçou, e eu acho que é uma meta que nós haveremos de atingi-la neste mandato, e é o compromisso nosso. A gente não faz compromisso depois de eleito, faz compromisso na eleição, mas isso é tão importante que isso vai virar para nós o compromisso número 1 dessa gestão. Deputado, hoje não é fácil você trabalhar com 41 deputados, cabeças diferentes, com projetos diferentes, mas você na sua primeira gestão parece-me que conseguiu ter a mesma linguagem, um respeito aos parlamentares, que eles lhe deram agora uma surpresa. Lhe deram um troco. Até a oposição veio agora e disse, bom, vamos fazer do Márcio mais uma vez presidente, porque na verdade tudo que é bom se repete, né? Eu só tenho que agradecer aos parlamentares. O que houve nesse período, Nonato? A Constituição do Estado não permitia a reeleição de uma legislatura para outra. E, portanto, eu não poderia ser candidato. E com o voto, a unanimidade de todos os deputados, eles mudaram a Constituição do Estado para permitir que eu pudesse disputar novamente esta reeleição. Para minha surpresa agora e gratificação, eu tive o apoio agora recente do PT. E aí é muito importante compreender por que isso. O PT é oposição ao grupo que eu pertenço, ao grupo do governador Jatene. Mas no parlamento,
eu dou voz e vez a eles. Nós temos que respeitar o parlamento, tem que ter independência. Eu sou de um grupo que é do governador Jatene, mas o parlamento não é do grupo do governador Jatene. O poder não é do grupo do governador Jatene. Então o poder tem lá deputados da maioria e da minoria, que tem que ser respeitado, que tem opinião, que tem acesso à palavra, a propostas e que precisa desempenhar a sua missão que a população lhe deu. Então esse respeito ele foi muito importante nesse período dessa legislatura, que fez com que eles pudessem, mesmo sendo oposição ao governo, apostar em mim e dar de novo esse crédito para que eu possa administrar o parlamento. Ainda tem outras bancadas para discutir, eu estou muito otimista na construção dessa nova chapa, mas eu já vejo que, tendo o apoio dos governistas, tendo o apoio de parte da oposição, que é o PT, e tenho dialogado com o PMDB, não tenho encontrado dificuldades também por isso, mesmo ele sendo oposição ao governo, mas tem tido respeito e tem podido fazer o seu trabalho com dignidade. Deputado, hoje, por exemplo, várias categorias de todo o Estado lhe procuram hoje porque é quem leva aquela mensagem para o parlamento para decidir se é aprovado ou não. Táxi lotação, que era um negócio, uma briga, confusão em estrada, protesto, fecha aqui. Vocês reuniram, receberam essa reivindicação e deu numa lei que foi aprovada, né? Pois é, nós tivemos a LEP itinerante Bragança. Aí um movimento do táxi lotação, nós recebemos nessa sessão itinerante, como é importante. Recebemos muitos segmentos. Esse foi mais um que foi para a nossa sessão itinerante, teve acesso à palavra, levantaram esse diálogo conosco, daí nasceu um projeto de lei que virou lei. E hoje está beneficiando muitas famílias de trabalhadores sérios e que viviam à margem da lei, trabalhando com seriedade, mas não tinham o amparo da legalidade. E nós demos este amparo da legalidade, que agora existe o táxi lotação. Nós fizemos algo inédito também. O Parlamento do Pará foi o primeiro parlamento a criar a emenda impositiva, onde situação e oposição têm direito a emendas para aquela ambulância, para aquele sistema de água, para aquela escola, e o parlamentar tem autonomia de dirigir esse recurso. Claro que governo nenhum quer dar essa liberdade, e mesmo o governo sendo nosso aliado, mas nós conversamos com o governador, demonstramos para ele que ele tinha que entender que a autonomia do poder era importante. E ele acabou sentando conosco e fez até mais, ajudou a redigir a emenda que tirava um pouco de poder do executivo e passava mais poder para o legislativo, inclusive para a oposição. Então é algo importante que a gente sempre comemora. Táxi lotação, esta lei e tantas outras. Deputado, esses dias agora nós ficamos analisando nos jornais uma matéria onde o governador pretende dar uma nova roupagem em Salinas. Aí essa é para Salinas, calma que Bragança, eu já tenho uma novidade para Bragança também. Salinas tem aquele problema de carro na praia, aquele acidente, houve uma série de coisas, manifesto, promotoria entrou no meio. Existe um projeto para fazer a orla, para fazer o estacionamento em Salinas e dar... Porque o governador Almir Gabriel deu aquela belíssima maçarico, deu um tchan em Salinas, né? O Jatene agora acena para dar uma modernidade na orla? Eu acho que ela é necessária. Cada coisa a seu tempo. Então, eu acho que o governador cuidou das finanças do Estado, o nosso Estado está organizado administrativamente e o governo não precisa ter tempo para montar a equipe, porque a equipe já vem de um governo para o outro com algumas transformações e Salinas precisa ser olhado com carinho. Eu tive a oportunidade de nos mandatos anteriores, colocar recursos para Salinas, microsistema de água, o posto médico do Atalaia foi uma emenda minha, enfim, sempre tenho procurado compreender a necessidade que tem Salinas de ser hoje o grande polo turístico do nosso estado. E nós temos que colaborar. Esse projeto é antigo, ele existe, eu já o vi várias vezes e vai ser implementado nesse governo. Eu reputo ele como assim de uma magnitude muito grande, porque o turista, e não é só o turista de fora, de outro estado, é o turista paraense, precisa ter mais condição. E aí fica essa briga entre meio ambiente e nós temos que preservar aquela coisa gostosa das barracas, que são importantes,
tem que preservar aquela coisa gostosa que é aquela praia, mas nós temos que ter também saber dosar isso, que senão daqui a pouco as futuras gerações não vão usufruir. E o governador vai fazer isso, e é importante que vocês da mídia acompanhem, porque sempre tem distorção e é importante acompanhar. E Bragança também, lembrando de Bragança que você falou, nós trabalhamos muito para fazer a estrada Castanhal, São Francisco e Igarapé-Açu no mandato anterior, e fui autor da emenda. Depois o governador perdeu a eleição, o governador Almir, para a governadora Ana Júlia. O projeto ficou interrompido. Agora retomou nesse governo do Jatene, nós cobramos dele e fez até Nova Timboteua, agora Nova Timboteua, Peixe-Boi, Capanema, Bragança. Retomou a antiga estrada de ferro para Bragança. Com isso, Capanema, Peixe-Boi, Nova Timboteua, São Francisco e Igarapé-Açu, todos ganharam, que é a antiga rota do turismo, que era a antiga rota do trem. Então, há todo tempo um pensamento para esta região. E eu fico feliz que a gente possa ter agora uma TV que une de Castanhal a Bragança, Capanema, Salinas, que une até Paragominas, a Santa Maria. Todos nós temos temos em comum a busca de um projeto econômico que possa gerar emprego, que é o caso do Porto de Pernambuco, que atinge toda essa região, que é o caso dessas estradas, que é o caso do Hospital Regional, que tantas vezes, Nonato, você nos ajudou discutindo, debatendo, o hospital que a gente queria, lembra? Que queria um hospital para cá, mas não era qualquer hospital. E aí veio um hospital pronto, igual o Metropolitano. Lindo, maravilhoso, queremos. Depois nós começamos com aquele debate, através do teu programa, qual o hospital que queremos, qual o hospital que necessitamos. Hoje, nós vamos ter um hospital com atendimento ao câncer, neurológico, traumatologia, mas vamos ter, acima de tudo, especialidades que o Metropolitano não tem. Então o nosso vai ser mais completo. Fruto do debate, fruto das conversas, fruto do estudo. Então é também uma obra que interessa a todo o Nordeste. O Hospital de Capanema, que nós temos ajudei o deputado da região aí, que era o deputado Eduardo Costa, ajudei junto ao governo, ajudei marcando audiência, indo junto com o Eduardo, indo junto com os prefeitos da região. Para quê? Nós compreendemos que lá merece também um hospital. E tentaram arranjar uma briga comigo, do pessoal de Capanema, de Castanhal. Aí criaram um monte de mentira. Aqui em Castanhal disseram que eu ia levar o regional daqui para lá, que eu tinha levado, né? E lá disseram que eu ia trazer o de lá para cá. E acabou ganhando os dois. Tentaram me queimar de todo jeito, mas Deus é grande e o governador Jatene compreendeu a necessidade. E aí a força do parlamento, que é um indutor de políticas públicas, a força da mídia, de profissionais sérios como você, que procura fazer a discussão correta, acabou o quê? Que lá vai ter um hospital de especialidade, e aqui nós vamos ter um outro, que um vai amparar o outro. E quem ganha com isso? O Nordeste do Pará, a classe política que cumpre o seu papel, vocês da mídia que cumpre o seu compromisso de cobrar, de informar, e o governador Jatene de fazer a boa gestão. Então eu acho que isso é um casamento perfeito. Eu estou muito feliz de poder estar falando ao mesmo tempo de Salinas, Capanema, Bragança, variando aqui, que me permite. São situações que eu ando e estou sempre presente. A Marujada, né? Agora, São Benedito, né? Estaremos lá dando uma volta lá com os amigos. Mas é isso, eu acho importante a gente ter esse canal de acesso para poder comunicar essas diferentes cidades com o mesmo meio de comunicação. E até mesmo agora vamos chegar a Bragança. Eu, como bom bragantino e casado com uma mulher de Augusto Correia, aí próximo, é o seguinte... Deputado, existe uma esperança no governo Jatene, na sua administração como presidente da LEPA. Eu já conheço Bragança, já estou nesta região há quase 45 anos. E há uma expectativa de 100 quilômetros de estrada, que é de Augusto Correia até Viseu, que hoje é praticamente 4, 5 horas de viagem numa buraqueira tremenda. O Jatene é considerado o homem das estradas, o homem que realmente faz. Existe esse ano de 2015 ou 2016, esse presente para essa região, olha aí, Augusto Correia, né, Bragança, que está nos assistindo nesse momento. Deputado, o governador já sinalizou que vai trabalhar esse projeto? Veja bem, nós
Eu sou o maior entusiasta de que o Estado tem que pregar empréstimos para se desenvolver, para adiantar o seu desenvolvimento. Eu sou o maior entusiasta demonstrando com o seguinte argumento: o empresário, quando ele quer crescer a sua empresa e adiantar 20 anos no tempo, ele vai ao Banco da Amazônia, ao Banco do Brasil, ao BNDES, pega um empréstimo, constrói uma empresa. O que ele iria fazer em 20 anos com seus recursos, ele adianta com recurso público, com recurso do banco, e faz em 2 anos e fica pagando depois em 20. Então o Estado do Pará é o Estado hoje menos endividado do Brasil. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Mas é um título que a gente pode abrir mão dele aí um pouco, endividando o Estado um pouco mais, para que a gente possa ter acesso a novas linhas de crédito para desenvolver mais rapidamente o Estado. Quando você toma um empréstimo para fazer uma estrada dessa, tudo no entorno dela desenvolve. Então, acaba gerando mais emprego, mais renda, mais negócios, e daí que o Estado arrecada mais dinheiro e paga esse empréstimo. Então, sou um defensor intransigente de que o Estado tem sim que fazer não só esta, mas também outras estradas a partir de novos empréstimos. O ano passado eu fui várias vezes à casa do governador perturbar ele no sentido de tomar empréstimo para fazer novas estradas. E ele, ao final, entendeu e fez. E acho que neste governo nós vamos continuar de novo com esse mesmo propósito. O governador está com a mente muito aberta, muito tranquilo, legitimado por essa eleição. E eu não tenho dúvida que várias estradas, inclusive, que ali são várias estradas, viu, também, de que liga Augusto Corrêa, que tem uma que liga Bragança a Viseu, nós haveremos de, no mínimo, uma delas ali ser contemplada para que a gente possa ter um desenvolvimento regional, mais local, e ali merece. Eu acho que prejudicou um pouco a federalização daquela estrada Viseu-Bragança. E não fizeram nada. Porque quando federalizou, tirou do governo do Estado a autonomia de botar no orçamento. Eu vou lhe dar um exemplo. A PA 150, ela corta o Pará todo. E ela vai de Belém, Marabá, e vai descer a Redenção, e vai lá para baixo, cruza a fronteira com os outros, com o Mato Grosso. O trecho que é federal, que federalizaram, está lá, péssimo, em dificuldade. E o trecho que é de Marabá para a alça viária até Belém, esse o Estado fez todinho, gastou 600 milhões. Então, a federalização é bom por um momento, mas é ruim em outros momentos. É mais difícil essa comunicação com o governo federal. É por isso que eu acredito que neste governo, assim como foram feitas várias estradas, a 411, lá embaixo em Santana do Araguaia, foi eu que consegui. São 52 milhões. E nem voto eu tive lá, porque eu não fui pelo esforço do voto. Foi pela estratégia de desenvolvimento regional. Vale o mesmo exemplo para Viseu, vale o mesmo exemplo para Augusto Corrêa. Nós vamos estar atentos, vamos estar juntos, e é bom o meio de comunicação, porque ele fica nos lembrando e nos impõe isso como pauta. E eu vou pautar isso para dialogar com o governador. Legal, estamos chegando ao final. Agradeço aqui a Salinas, agradeço a São Miguel do Gomar, agradeço a Capanema, agradeço a Bragança, Augusto Corrêa, minha querida Tracuateua e Castanhal, em especial, nossa cidade, por esse momento estar aqui assistindo esse bate-papo, essa conversa e, por sinal, um balanço da vida parlamentar de um dos maiores políticos que nós temos no estado do Pará, e nos orgulha por ser de Castanhal. Que você seja um exemplo também e que possa um dia vir aqui no programa sentar com a gente e bater esse papo. Márcio, deputado, muito obrigado. Que Deus possa abençoar você em 2015. Muito mais vitórias ainda e prosperidade para você e sua família. Eu quero agradecer a honra de participar desse teu programa. Você sabe do meu respeito, da minha admiração por você e por toda a sua equipe. Vocês são profissionais. Quem vem aqui passa pelo crivo de algum resultado positivo, e isso é importante, a sociedade quer ver isso. Também me orgulha muito ver um caboclinho que saiu daqui do interior e que começa a expandir e criar uma rede de onde um canal está isolado na cidade e você consegue unir, às vezes, canais de TVs que têm uma competição grande entre eles.
empresas e empresários que competiam e tinham até algumas dificuldades de diálogo entre si, e você está estabelecendo esse canal, ligando um município ao outro, um meio de comunicação ao outro. Só faz isso quem tem competência, só faz isso quem tem planejamento, só faz isso quem tem credibilidade. Então eu fico muito à vontade aqui no seu programa, quero aproveitar e agradecer a população do estado do Pará por essa votação magnífica, que as 5 eleições que eu disputei como deputado, eu sempre fui o mais votado aqui, o mais votado da minha região, o mais votado do interior do Pará, e agora o mais votado do meu partido, o mais votado na minha região, o mais votado no estado todo. Isso é fruto do trabalho de vocês, Nonato, que divulga a ação nossa e aí cria no consciente do eleitor essa condição de entender que a gente faz o melhor que pode e o máximo que pode. Então, muito obrigado ao povo do Pará, feliz Ano Novo, que todos possam ter aí um 2015 de muita prosperidade. Parabéns pelo teu programa.